Módulo 2, aula 19. Análise de acidentes. Vamos assistir inicialmente uma reportagem da Band sobre acidentes no Brasil, principalmente com eletricidade em obras. Neste ano, o foco da campanha Agosto Azul no Paraná é a saúde do trabalhador. A proposta é diminuir os índices de acidentes de trabalho. Por excesso de confiança, novamente, fui trocar aquela pequena tomada, encostei num cabo energizado, levei um pequeno choque. O que aconteceu com o Henrique também é muito comum em obras onde a fiação elétrica geralmente fica exposta. O problema é que, dependendo da intensidade da corrente, o trabalhador pode morrer. Em obra, a gente vai estar em condições adversas, sujeitas à umidade, a equipamentos com maiores potências, e o choque pode ocasionar lesões graves e podendo vir a ser até fatal. O Brasil é o quarto país do mundo em número de mortes por acidentes de trabalho. São mais de 2.500 por ano, e a maioria na construção civil. O que pouca gente sabe é que nas obras, a eletricidade é a principal responsável pelos acidentes fatais. São 450 vítimas anualmente. Para garantir a segurança, o Ministério do Trabalho determina o uso de painéis como estes nos canteiros. Mesmo se o quadro for aberto, por pessoa autorizada, mesmo assim o quadro tem proteções contra acesso às partes energizadas. Então, é um equipamento muito difícil de vir a dar problema. E além de ter uma proteção contra a vida, e acidentes, é uma proteção contra o patrimônio, pois a proteção pode evitar até acidentes envolvendo incêndios nas obras. No mês em que se alerta para a saúde do homem, é importante falar sobre as medidas de prevenção. O excesso de confiança e a atenção de fazer rapidinho. Não, isso aqui é rápido, é simples, eu sempre fiz, desse jeito nunca teve problema. Nunca teve problema comigo. A gente nunca sabe quando vai ser a primeira vez. Acidentes a gente não tem como prever. A seguir, apresentaremos alguns acidentes com eletricidades para nossa sensibilização. Acidente em um momento de lazer. Um carro alegórico pegou fogo e matou 4 pessoas em Santos. Carro alegórico da escola Sangue Bom pegou fogo no sambódromo da cidade e matou 4 pessoas por volta da 1h20 da manhã da terça-feira de carnaval, de acordo com os bombeiros. O desfile da escola de samba foi suspenso. Segundo bombeiros, o último carro alegórico da escola de samba pegou fogo após bater na fiação da rede elétrica na área de dispersão do sambódromo. 3 pessoas que empurravam o carro morreram no local. Uma vizinha do sambódromo, que acompanhava o desfile da calçada, morreu após ser atingida pelo carro alegórico. Ela teria tentado salvar a filha, que estava na dispersão. Então, o acidente pode acontecer pela simples falta de planejamento. Muito provavelmente esse carro era mais alto do que a rede elétrica, que provocou aí o seu contato com a rede elétrica. Então, cada acidente requer uma análise. Mas, melhor do que isso, cada atividade que nós vamos executar próximo da rede elétrica exige um planejamento para que não ocorram fatalidades como essa indicada nessa reportagem que a gente vê aí. Na construção civil, um homem leva um choque de 11.000 volts em um acidente de trabalho em Capivari. O que aconteceu? Esse homem sofreu essa descarga na tarde enquanto trabalhava na obra de uma casa num bairro lá em Capivari. Segundo o Corpo de Bombeiro, a vítima estava sobre um andaime no telhado e realizava o acabamento da parede no imóvel quando encostou em um cabo da rede de alta tensão. Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate e teve que ter feito no interior da residência, pois a rede elétrica estava ainda ligada. Então, a primeira coisa que devia ter sido feita, depois de acionar o bombeiro, era acionar a companhia de eletricidade para que eles rapidamente desligassem. E não foi feito isso. O homem foi levado desacordado para a Santa Casa e, infelizmente, ele veio a falecer. Então, de novo,
planejamento, se você está próximo a uma rede elétrica, planejar, porque ele encostou no cabo de alta tensão e isso provocou a morte dessa pessoa. Acidente com a operação de um caminhão. Um outro acidente que a gente pode ver aqui foi um acidente que ocorreu no interior do estado de Roraima. O motorista do veículo, sem ter conhecimento dos cuidados com energia elétrica, ao operar essa caçamba embaixo de uma rede de média tensão, tocou na carroceria da rede e o resultado vocês vão ver a seguinte. Com a carga de 13.800 volts, os pneus do caminhão estouraram. Outras consequências: o motorista que estava dentro da cabine morreu. O mecânico que estava sob o veículo tentando consertá-lo também morreu. E um amigo do mecânico também morreu porque foi tentar ajudar o colega embaixo da caçamba, tentando tirá-lo com uma sandália. Então, nenhum dos três tinha conhecimento de eletricidade, só que eles desrespeitaram uma informação que toda concessionária ou toda distribuidora de energia fala: mantenha a distância da rede elétrica, porque a rede elétrica pode provocar acidente. Um outro caso foi um acidente numa operação até certo ponto controlada, a manobra de uma chave numa empresa. Vamos ver o vídeo? Veja que, aparentemente, essa era uma operação normal, uma operação que a pessoa fazia constantemente. Mas, infelizmente, naquele momento, a chave apresentou algum problema e houve um arco elétrico. Por que os acidentes podem acontecer? Basicamente, a gente pode citar 3 motivos. Primeiro, autoconfiança. Em várias atividades nós executamos trabalho com eletricidade e exageramos na autoconfiança. Podemos perceber que aparentemente os disjuntores aqui estão desligados. Só que nós não temos essa informação precisa para poder afirmar aqui na imagem. Mas trabalhando com eletricidade, algumas coisas já são visíveis. Falta uma luva de baixa tensão. Ele está entrando em contato com uma chave direto numa parte energizada do circuito. Lógico, pode ser que esteja desenergizado, então não haveria problema. E ele está trabalhando sem óculos de segurança. Então, autoconfiança pode ser um indicador que pode gerar um acidente. Condições inadequadas do trabalho. Essa é uma das milhares de imagens que a gente vê no dia a dia e que a gente pode também encontrar aí na internet. Se você pegar uma pessoa com uma escada, trabalhando numa fiação elétrica, ele está de cinto de segurança, só que o cinto não estiver ancorado em algum lugar, não adianta nada, o cinto está preso só nele. A escada tem que estar amarrada, então toda uma tratativa para trabalhos em altura com eletricidade. E podemos ver uma outra situação, que seria comportamento inadequado. Várias vezes a gente encontra pessoas querendo fazer muito mais do que deveria estar fazendo, se equilibrando para fazer uma instalação, uma pessoa segurando com a escada presa, né, simplesmente apoiada na fiação, mas a pessoa lá em cima sem cinto de segurança, fora do ângulo normal de trabalho, criando uma condição prática ou praticamente certa de queda. Vamos agora verificar nossos conhecimentos adquiridos. Boa sorte para todos nos testes e até a próxima aula.